E, na verdade, você sabe o significado da festa junina, o porquê que ela existe, por que ela é tão tradicional, qual a importância dela, quais são realmente as grandes celebrações e comemorações em torno disso? É isso que nós vamos descobrir a partir de agora, com esses queridos que estão aqui comigo. O José Antônio Lages, que é historiador, professor de História com formação e especialização em Teologia, doutor em Ciências da Religião. E Cris Bezerra, também escritora, historiadora, que tá linda de caipirinha, não é, gente? Angelóloga, superintendente do Instituto do Livro de Ribeirão Preto. Feliz demais de receber você aqui, Cris. Bem-vinda. Adorei o traje, adorei. Bom dia, comadre. Bom dia, comadre. Seja bem-vinda, viu? Professor, que alto astral também poder tê-lo aqui novamente, para a gente abordar esse tema. Gostei da camisa xadrez também. Bem assim, devagarinho, bem sutil, né? Mas veio. É um prazer, uma alegria estar com você que aqui alegria. no Alto Astral. E já pegando o gancho, a gente que da última vez nós estivemos aqui, falando das simpatias, haja simpatia nessa época, coitado do Santo Antônio, hein? Nossa, o Santo Antônio, coitado, é uma vítima de toda essa história. Santo Antônio, né? Vamos amarrar o Santo Antônio aí para arranjar alguém para se casar, alguém para fisgar por aí, né? E coitadinho, né? Amarrava ele, né? Colocava de ponta cabeça dentro do saco de feijão ou no meio dos ovos. Devia ser um desespero o Santo Antônio. Que loucura. Ou dentro do armário, bem escondidinho no meio das roupas também. Tem várias modalidades, né, Cris? Mas você sabe uma curiosidade? Parte das simpatias para marido, elas não são feitas na véspera de Santo Antônio. Elas são feitas na véspera de São João. Por incrível que pareça. Tem simpatias também com os outros santos do mês de junho, né? Que norteiam aí a festa junina, né? Principalmente Santo Antônio e São João. Vamos trazer um pouquinho da origem da festa junina, então, que é o grande objetivo dessa conversa. Professor, você começa a explorar um pouquinho pra gente, depois a Cris também vai complementando. Ora, Paty, as origens mais remotas, né, das festas juninas, basicamente Santo Antônio, dia 13, São João Batista, para não confundir com São João Evangelista, dia 24, e São Pedro, 29, né? Elas têm, assim, origens imemoriais, né? Lá no período até antes da cristandade, antes do cristianismo, né? Festas que eram chamadas, então, de pagãs, né? Exatamente porque comemoravam divindades aí que protegiam a plantação, a boa colheita, a fertilidade, né? E quando o cristianismo, então, se expandiu e se consolidou no Império Romano, se deparou com essas festividades de outros povos, principalmente dos próprios romanos e também daqueles povos germânicos, né, que os romanos chamavam de bárbaros, né, que estavam invadindo o Império Romano, conquistando o Império Romano. Então, veja, a própria igreja cristã, muito espertamente, né, vamos dizer assim, para variar. Para variar, então assimilou essas festividades, né, ressignificando essas festividades pagãs para uma nova teologia, para um novo modo cultural de se tratar esse religioso, né? Então, por exemplo, essas antigas divindades se transformaram em santos, né? Então tem toda uma explicação por que essas festas são juninas, são no mês de junho. Porque exatamente aquela transição do inverno para o verão, né, lá na Europa. Então, veja que quando vieram os portugueses aqui para o Brasil, né, no período colonial, trouxeram também essas tradições, essas festividades, essas comemorações, que se adaptaram muito bem aqui no Brasil, né, assimilando tradições e costumes dos povos aí que se mesclaram para construir a nossa cultura. Então, nós temos aí transportadas para as nossas festas juninas, né? Folguedos, alimentos, danças, músicas, que vêm aí dos povos africanos, dos povos indígenas, né? Sem desconsiderar aquilo que é da própria origem europeia. Lembrando que a humanidade, eu acho que é o que o Lages falou, né? Tempos imemoriais. Acho que desde que o mundo é mundo, Paty, a gente celebra. Tá? Então, a colheita foi boa, a gente celebra. Que é uma chuva razoável, os povos se uniam para a celebração, né? Os indígenas são a maior prova disso, porque festa para o sol, festa para a colheita. E tem um outro aspecto dessas festas, né, que vem também desde o paganismo. Paganismo porque eram tidas, para alguns, né,
religiosos como festas imorais. Então, como as pessoas vão se rendendo, né? Aquilo que tinha um preconceito enorme, de repente estava numa profusão muito grande, então vamos incorporar também, né? Claro que dando uma outra cara. Mas tem um outro aspecto que o homem ele também sempre foi muito temeroso com o além, com aquilo que é mistério. Então, parte das festas também sempre foram para afugentar maus espíritos, vamos dizer assim. Então, onde vem a fogueira, onde tem alguns ritos, né, que foram também incorporados. Agora, a nossa festa junina no Brasil, ela é uma festa muito mais do sertão, da vida rural, da vida no campo. Por quê? Tem aqueles terços. Então, Verdade. Santo Antônio, normalmente, quando você faz uma festa junina, para as famílias católicas, né? Mas o curioso é que hoje não está restrita mais às famílias católicas ou a uma celebração dos santos. As escolas fazem, as quadrilhas são muito divertidas, as crianças aproveitam. Então, uma tradição que ela continua, né? E nós temos regiões do Brasil onde é a maior festa, onde é a maior atração turística. É verdade. E eu acho que isso é muito bom, porque manter essas raízes, né, principalmente a culinária, então você tem pratos típicos. Uma curiosidade para mim foi morar no Rio. Né, a gente morou lá um tempo, e aí você ia em algumas padarias, tudo caracterizado de junino. Bolo de milho, então tinha aquele bolo de milho dentro da palha. Milho é muito forte, é um produto muito forte dessa época, né? E que também vem de várias tradições, né? Porque o milho é forte em vários lugares. Você vai para o México, por exemplo, tem uma celebração dos mortos fantástica. Não é europeu, é americano, mexicano, da América. Então, nós temos muita influência. Amendoim. Olha lá, amendoim, legal colocar essas fotos, delícia. Ju. Muito bacana. Ai, vai dar fome, a pamonha. Faz parte, né? Já vi fazer muita pamonha. E eu sou uma também. Né? São as comidas mega típicas, né? Pipoca não pode faltar na festa. Não pode. Os meus aniversários sempre foram celebrados assim. Também você nasceu no dia... Também teve a sorte de ser... 13 de junho. Meu prato predileto lá, ó. Olha lá, cachorro quente. 13 de junho, né, Cris? 13 de junho, dia de Santo Antônio. E um santo que pouca gente sabe que ele não tem nada de casamenteiro. Ele, na verdade, ele era um arauto do evangelho. E celibatário, quer dizer, nunca se casou. Nunca se casou. Não tem entendimento nenhum sobre casamento. Considerado um doutor da igreja. Associou porque é o seguinte, havia um tempo em que as mulheres, para se casar, precisavam oferecer um dote. E aí tinha uma moça muito simples na comunidade onde ele, como franciscano, atuava, e ela foi pedir ajuda. Ela começou a orar por ele e tudo, né? E ele tinha um comerciante muito rico que havia pedido já algumas bênçãos, algumas graças, e havia alcançado. Então, ele pega um papelzinho e pede para essa moça levar... Põe a imagem de São Pedro aí pra gente. Santo Antônio, perdão, Santo Antônio, desculpa. E ela ele pede para ela levar para o comerciante e diz que o peso que der aquele papel é para ele dar em moedas de ouro para ela. E dá uma quantidade imensa, aí ela consegue o dote, casa, então aí se espalha essa notícia de que o Santo Antônio era casamenteiro. Aí todo mundo associa. Mas, claro, pode continuar pedindo para ele, mas não precisa botar o santo de ponta cabeça, tadinho. Nem amarrá-lo. E assim, muita simpatia já, gente. Muitas, assim, muitas. Eu já fiz uma muito interessante, que é a do prato d'água. Com água, aí você coloca os nomes dos pretendentes, o que abrir você vai casar. Palinhas, não deu certo. O Palinhas estava fazendo uma matéria na época, aí ele brincou comigo que eu coloquei... Ele falou para mim que eu coloquei 10 vezes o nome dele. Eu falei, não, foi uma só. E ele fazendo a matéria, quando terminou, ele falou assim, tem um abrindo. Aí ele terminou de abrir, Marcelo Palinhas, você é muito sacana. Que figura. Já que a gente falou então de Santo Antônio, vamos falar de São João? Vou contar um pouquinho dele? Pode ser, professor? Você conta um pouquinho? São João Batista, né? 24 de junho. Veja, ele é responsável pelas maiores festas juninas do Nordeste, né? Tanto que você não fala assim, lá no Nordeste, festa junina de São João. Você já fala logo de uma vez São João, né? Eu vou para o São João de Campina Grande, na Paraíba. Eu vou para São João de Caruaru, em Pernambuco, que são as duas maiores festas
como a Cris antecipou muito bem, quer dizer, é do interior, do sertão, né? Não é do litoral essa tradição. Essa tradição é mais forte no interior mesmo, né? Na área sertaneja, que incorpora, inclusive, mais facilmente todas aquelas tradições e costumes indígenas, né? Vinda de povos africanos, etc. Né? E a São João tem um interesse muito particular porque foi um santo que conviveu com Jesus. Né? Não sei se você sabe, Paty, que na origem do cristianismo, viu, Cris? O São João Batista chegou a ter uma igreja própria, um grupo religioso próprio em torno das ideias, da pregação dele. Ainda existem algus últimos remanescentes lá no Oriente Médio que se espelham e se orientam pela tradição, pela doutrina de São João Batista. São João Batista. Então você percebe que, diferente de Santo Antônio, né, que é um franciscano da Idade Média, já de uma época mais madura do cristianismo, né, já o São João é um santo de origem, vamos dizer assim, da época de Jesus, conviveu com ele, etc. Né? E também, evidente, que ele vai herdar todas essas origens aí germânicas também. A sua festa, né, vai herdar essas origens romanas, germânicas, né, incorporando, assimilando essas tradições aí muito antigas da época também da origem do cristianismo na Europa. Né? Então você percebe, por exemplo, às vezes Santo Antônio não tem uma fogueira, mas São João não pode faltar a fogueira. Você sabe que a fogueira talvez seja o símbolo mais forte né, dessas tradições. Mais que o balão? Das festas juninas. Mais do que o balão. Mais que o balão, né? Mais do que o balão. Junina sem fogueira não é festa junina. E na Europa, né? Quando se comemora, por exemplo, as festividades desses santos, particularmente São João, a fogueira está presente em todas elas. Interessante isso aí. Então a fogueira não é uma coisa nossa aqui no Brasil, é uma herança também que veio principalmente da região sul da Europa, Península Ibérica, Itália, etc. Muito bem. E tem a ver com aquecer também, né? Sim, né? A época é aqui no inverno, né? E você vê que tudo que é feito ao redor do fogo, né? Quando você faz um sarau, uma roda de conversa, né? Ele tem essa coisa do aquecer, principalmente no frio, né? Tem. Se a gente dá uma fogueira no calorão de Ribeirão, dançar mas no então, frio é muito gostoso, é o que né? Exatamente, fazer, os ciganos. Muito. É a nossa lareira, né? Tradição. A nossa lareira é a fogueira. Né? Tem realmente uma conotação muito gostosa, né? Agora, Cris, para você, essa época tem um significado muito forte. Primeiro, porque você nasceu envolta nesse contexto, né? Olha, eu nasci envolta nesse contexto e eu cresci numa rua, que é a Rubem Berta, no Jardim Independência, porque eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, mas eu vim para Ribeirão com 2 aninhos. Aí a gente morou uns 2 anos ali no centro, na General Osório, e que também era numa vilinha, e aquela vilinha também, chegava essa época, o pessoal colocava as bandeirinhas e tal, mas não era tão forte quanto na Rubem Berta. Na Rubem Berta, todos os moradores participavam, então a gente já fechava a rua. Meu pai tinha um caminhão, meu pai era caminhoneiro, então era festa, né? Imagina. Porque a gente não precisava nem pedir autorização para ninguém, já colocava o caminhão lá em cima, acabou, né? E nós levávamos as cadeiras, as mesas, e cada um levava um prato típico. Então era muito gostoso, porque tinha a fogueira, e a meninada, dava uma certa hora, a gente cansava, e a gente deitava no chão, no asfalto ali, na rua. Então, os pais ficavam lá conversando e tal, e todo mundo começava a deitar e ouvindo as histórias, e acabava até dormindo muitas vezes. Então, é uma lembrança para mim muito, muito forte, muito significativa. E os meus aniversários, eu também sempre fiz questão de manter essa tradição. Né? Então, todos os anos tem que ter um cachorro-quente, tem que ter uma pipoca, um quentão, alguma coisa assim. Com exceção desse ano, que por conta de ter pego Covid bem agora, né, há pouco tempo, eu acabei ficando num estado letárgico, e ainda ri muito, porque ontem o Gustavo Molinari, Cris, faça a sua festa junina. De qualquer maneira. Porque meu cachorro-quente é muito famoso. Então, quando a gente faz festas filantrópicas e tudo, eu já ofereço o cachorro-quente, porque eu sei que o pessoal vai fazer fila, né? Então, tradição, e lembrar do meu pai, né? Meu pai é uma das pessoas mais alegres, eu aprendi a dançar com meu pai, então ele era o primeiro a puxar a quadrilha, né, e fazer aquela festa, e foi embora, voltou para a morada do pai no 24. Não 24. Exatamente. São João. Então é muito forte, porque era uma data em que normalmente a gente fazia
Nós fazemos o meu aniversário na rua, normalmente era o 24, né? E ele voltou para a casa do pai no 24. Falei, cara, ali é na Síndrome do Amor, que a gente também sempre que pode faz a festa junina. E eu sempre quero me caracterizar, e as pessoas também que estão comigo ali, eu casei, tá vendo? Estava toda vestida de noiva já. Que legal, gente. Magleia, que já voltou também pro Além, aí foi um dos meus aniversários, Samora já tinha chegado na minha vida. Olha, é um pouco mais recente essa foto. Mas, normalmente, eu costumo manter essa tradição porque eu acho que vale a pena. Né, a gente reunir os amigos e celebrar lá. Não pode faltar bolo de fubá, não. E bandeirinha e essas coisas. Faz muito, desculpa. Não. Mas, lá, aí eu tô casando também. Foi, acho que é a primeira vez que eu casei oficialmente. Aliás, até hoje é a única vez que eu casei oficialmente. Lá, meu pai, ó. O gordinho legal, ali é meu gordo, meu Sebastião Bezerra. Isso é na Rubem Berta, para você ver o tanto que os moradores participavam. E curtiam. Essa foto deve ter aí uns 40 anos aproximadamente. Olha isso. Então, a gente tentou recuperar, porque é muito antiga, né? As calças boca de sino lá, tá vendo? Que legal, gente. E todo mundo participava, era muito legal. E a tradição do casamento é porque tem muita brincadeira, né? Com a filha de José, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir para o altar. Né? Então, muito essa coisa da roça, né? Ai, nossa, descobriu, a moça fugiu com Aí ficou essa brincadeira da quadrilha, né? O pai vai com armas, vai ter que casar forçado, mesmo que você não queira e tal. Então, tem uma mistura. Tem a figura do padre que sempre celebra. Então tem toda uma história ali, né? Tem toda uma brincadeira envolvida. Então, a quadrilha significam os casais, e aí normalmente vai culminar com um casamento. Né? Mas vamos pontuar, a festa junina é uma festa católica ou não? Porque muita gente que chega assim, sem perceber, muitas vezes fala assim, como ela está ligada a santo, ela é católica. Vamos explicar aqui, professor? Observe o seguinte, Paty, a origem é cristã, é católica, vamos dizer assim. Os santos comemorados ali são católicos. Né? Agora, como a Cris também já tinha falado numa outra parte aí anterior, elas acabaram se transformando numa tradição cultural de toda a população, de toda a sociedade, né? Extrapolando, inclusive, essas suas origens. Então, por exemplo... aqui, e essas fronteiras mesmo, religiosas. Sim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem as quermesses que coincidem com as festas juninas e que assimilam muito das festas juninas, né? E as escolas, inclusive, preferem muitas vezes falar até em quermesses do que festas juninas. Verdade. Para não... Estão fazendo até festa julina. Julina, sai fora do santo. Tem muita em junho, então tem gente também que já leva suas prorroga, festas. Para não ter concorrência, né? Para ter uma... Porque a data seria 12 de junho até... assim, a quem defende a ideia de que devem acontecer na de véspera, 12... na véspera do Santo Antônio. Até 29 de junho, o né? período, né? A quem defenda, os mais tradicionais, podemos dizer assim, mas por vários motivos se estende até final de julho, né? Assim como aconteceu também, por exemplo, com outras festas de origem cristã. O Natal. Você vai dizer que o Natal é apenas uma festa católica? Não, é um feriado, todo mundo comemora, se reúne com a família, faz a ceia. Que comemoram dia 23, muitas vezes pela logística. Né? Comemora-se dia 23, dia 24, dia 25. Né? Exatamente. Isso é um processo normal, né? Que acontece de adaptação com várias dessas comemorações de origem religiosa. Verdade. E que em algum momento deixam de ser religiosas. Né? E que vários lugares que não caracterizam nada de santo. Então, para não misturar. Verdade, entendeu? tem isso então também. Fica arraiar, aí vai para toda essa coisa do sertão, né, do rural, e não propriamente. Quem é realmente tradicional, então minha família é extremamente católica. Então, meu tio, no sítio dele, você vai entrar, você já vai ver o como é que chama aquilo? O mastro com a bandeirinha do santo. Com a bandeira do santo. Aliás, é o símbolo mais forte dessas festas. O com várias fitas penduradas. É a mesma coisa quando você fala da tradição de Folia de Reis. Né? Também. Vai ter também aquele manto sagrado. De origem religiosa. Né? Então, várias festas, elas vêm entram nas casas. Dessa origem religiosa, vamos dizer assim, mas hoje foram incorporadas e não... Né? Eu estou sendo convidada, eu tenho uma amiga que é da Igreja Batista, já me chamou, a gente vai fazer um arraiá, né? A outra é de uma outra igreja, então não está associado a santo.
mas está associado a uma festa de celebração também. E as paróquias usam muito esse momento também com o objetivo de arrecadar também, muitas vezes, alimentar, que é muito importante para a manutenção né, da própria igreja com seus fiéis, né? Reunir os fiéis, né? Estar juntos ali e tudo mais. E o que eu estava dizendo é o seguinte, essa descaracterização, muitas vezes, né, da questão da religião católica, envolvendo essas comemorações, essas festas, é devido muito ao crescimento da população evangélica mais recentemente, né? Porque você não tem essa questão dos santos lá nas denominações evangélicas. Então, para continuar fazendo essas festividades no mês de junho, mas sem uma caracterização específica de uma igreja, de uma determinada denominação, daí que você não tem esses santos. Tem a festa, mas sem tocar no santo. Né? Verdade. Quero muito agora falar um pouquinho de São Pedro, né? Contar um pouquinho a origem dele. O professor já começa, depois a Cris complementa? Tá bom, São Pedro, talvez do trio aí, né, seja o menos, vamos dizer assim, o menos comemorado, talvez, o que fica numa situação um pouco, né, em defasagem, vamos dizer assim, né? E tem até lá suas razões, né? Porque, veja, São Pedro já é o último dia, quase o último dia de junho, né? Fica bem no final. O pessoal já dançou bastante, né? Já dançou quadrilha, já cantou, já tomou quentão, comeu batata doce assada, quer dizer, o pessoal já está cansado das festas. Aí chega São Pedro 29, né? Tipo, estou aqui, né? Estou aqui, mas né? São Pedro foi o primeiro, conviveu também com Jesus, né? Foi um dos primeiros apóstolos, né? Fez parte ali dos 12 de Jesus, né? Foi o primeiro papa, o primeiro chefe da igreja, né? É verdade. E é interessante perceber que São Pedro, né? E você nota isso pelos Atos dos Apóstolos e até nos Evangelhos, ele era de uma concepção original do cristianismo que o cristianismo talvez deveria ficar restrito ao mundo hebraico, ao mundo judeu, né? Quem, afinal, abriu as portas do cristianismo, né, para outras culturas, outros povos, foi para a Grécia, foi São Paulo, né? São Paulo, com suas viagens, é que vai transformar o cristianismo numa religião, uma religião mediterrânica, né? Então, talvez seja por isso que São Pedro fica um pouco deslocado também, né? Porque enquanto Santo Antônio é um santo, né, popular, muito popular em Portugal, antes até de ser no Brasil, né? Enquanto o próprio São João também se adaptou bem a toda essa cultura europeia, assimilou esses costumes tidos como pagãos, né? São Pedro já não é tão assimilador, já não é tão aberto. Ele defendeu lá na origem uma... E a figura de Pedro, para mim, ele passa um cara muito taciturno. Sim, aquelas brigas que teve com o próprio Paulo, né? Por conta dessa... que ele é celebrado dessa forma, tipo assim, é um santo festeiro ou festejado, porque nada dele, tipo assim, tem festa. Né? Santo Antônio, embora também, pelo que a gente estuda, né, fosse um cara mais comedido, e ele se converte, ele vai junto com os franciscanos por uma proposta diferenciada dentro da própria igreja também, né? Pela pobreza, por acolher aqueles que realmente necessitavam. Então, ele era muito acessível ao povo. Né? João é o apóstolo do amor, é aquele que exala amor também. Né? Agora... Pedro, para mim, já passa... E eu sempre questionei isso, mas São Pedro, né? Bem sisudo mesmo, a Cris falou bem, quer demais, dizer, é aquele cara preocupado com a doutrina, com a hierarquia, com a autoridade. Com raiz, né? Com coisa que Jesus trouxe uma proposta nova. Né? Ligado a uma fé, né? Quer dizer, houve uma tentativa de popularizar São Pedro, mas eu acho que não deu tão certo como assim, aconteceu com São João e com Santo Antônio. Mas faz parte aí do trio, né? Tanto é que eu estou tentando puxar aqui na minha memória se tem alguma música ligada a São Pedro, porque São João, toda hora, acende a fogueira no meu coração. Capelinha de melão é de São João. São Pedro não me vem. Vem para vocês alguma coisa?
Não tem tadinho do Né? Pedro. Vamos fazer uma música para ele. Não é? Não, mas, né, fomentando isso tudo. Vamos, Não, só tem falando que o Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro é altar. verdade, isso tem, né? A gente tem imagens Mas das não é o danças, santo, né? não é o santo, né? É o Pedro. A imagem das danças Tá da falando quadrilha, Pedro. já que a Cris puxou o gancho também dessa, é interessante colocar para mostrar para vocês o porquê que é tão gostoso, né? Olha lá. Olha lá, gente, o tão lindo, o tanto que assim a gente olha e já traz um sorriso, né? Pelo E as colorido, roupas, né? Pelas O roupas. colorido e as roupas, tipo assim, eu me visto do jeito que eu quiser, Isso ninguém é tem legal. nada a ver com isso, Legal. né? Isso é muito legal. Quebra de padrão, de paradigma, de tudo, né? Olha que interessante, gente, mostrar isso. E eu queria falar um pouquinho também da figura, sabe, de quem? Do espantalho. Que era ligada à colheita, né? Por isso que ele está lá. Como um dos símbolos aí de decoração também. Olha, uma das reminiscências antigas, talvez, né? Vem muito, Porque né? isso vem lá das Também de culturas afugentar maus pré-cristãs. espíritos. Também. Não é? Ele quer Mal afugentar, olhado, mau ele quer afugentar os espírito, pássaros, né? mas ele também está ali E como proteger, não é? proteger eu aí tô aqui para proteger. A colheita, proteger não a é? colheita, a plantação, pedir chuva, fertilidade do solo, Sim. continuar a produção, alimento, enfim. Uma figura que se mantém ali presente até É, hoje, espantalho, né? faz O espantalho parte, tá então, ali, né? daquele Das festas momentinho. Vamos juninas. lembrar aqui com algumas comidas e bebidas típicas de festa junina, Ai, para que deixar você com delícia. mais água na boca. A gente já colocou as imagens, mas eu queria colocar de novo. Bolo de milho, paçoca, espiga de milho verde, pinhão cozido, canjica. Eu vou falar, mas não tá batendo com a imagem, tá? Mas é só aleatório mesmo. Canjica é Pamonha, muito bom. curau, quentão, vinho quente, pé de moleque, batata doce assada na brasa. O professor citou, né? O cuscuz, nossa, é verdade. Amendoim doce, pipoca, doce de abóbora, bolo de tapioca, própria tapioca, caldo de feijão, arroz doce, bolo de fubá, ainda tem chocolate quente, tem tanta coisa, cachorro quente, que eu acho que eu não citei, tanta tradição, né? E o que é bacana, são comidas que tem muito na base essa história dos grãos, de tudo que vem de origem para fomentar. E comidas simples, né? Exatamente. Esse é o objetivo, De né? acordo com a culinária regional. Você falou no Isso pinhão. Isso aí é mais no sul do Brasil. Mas É. isso- Eu, nas minhas festas juninas de criança, nunca comi pinhão. Pinhão. Porque não tem pinhão lá no É. sertão de Minas. É verdade, Né? é verdade. Mas tem pipoca, que é o milho. E as iguarias E por aí vai, né? do milho aí são diversas, né? Gente, olha esse bolo de Não nossa. é? Nossa, nem Ô, Cris, fala. você estava comentando das fogueirinhas na Paraíba, é isso? Isso. Que tem uma O que me tradição chamou lá. muita atenção, porque, na verdade, eu fui para Natal, aí eu quis conhecer João Pessoa, Uhum. e nós alugamos um carro e fomos. E na volta, já estava anoitecendo, eu falei, gente, que coisa magnífica, porque aí eu fui observando nas casas, né, casas muito simples, e a fogueirinha, Uhum. e pelo menos uma carreirinha de bandeirinha na porta, sabe? Que legal Então, isso. tipo assim, um marco, né? Sim. E aí eu parei, né, numa determinada casa lá, e eles disseram que toda noite eles fazem uma festa entre os vizinhos. Então, cada noite é na porta de um. Então, também é uma coisa muito gostosa, né? Cada um leva o seu prato típico. E, aliás, se eu não falar do Sarau da UEI, sábado, junino, Arraiá da UEI, da União é? dos Escritores Independentes, a Helena Agostinho vai me matar. Então, coloque isso em Então, pauta às 3 aqui. horas, foi a Liberdade 182. Uhum. Quem quiser participar, leva seu pratinho típico também. Vai ter muita declamação de poesia com os temas e também depois a festa. Que legal, que Então, legal. eu fiquei fascinada com isso lá. Mas em outras regiões, Minas também tem muita tradição, principalmente nos lugares mais rurais e tal, que eu acho que é quem ainda mantém mais ainda, né? Com essa raiz religiosa, principalmente, Sim, mas também sim. hoje é isso que o Lages falou, a difusão foi muito grande. Então, os nomes já estão também se diversificando, né? E que é interessante quando a gente pensa em custo, é uma festa que tem um custo mais baixo.
Exatamente. Né? Isso é muito bom. Exatamente. Salsicha ainda está um preço mais acessível. Pipoca, né? O milho, enfim. Né? Pipoca aumentou bem o preço também. Verdade. Essa festa junina. Só ir no quintal, pegar a espiga, debulhar o milho e fazer a pipoca. E as crianças ajudam a decorar, né? Foi-se o tempo que a gente tinha essa horta no quintal, né? Minha mãe tinha, a gente pegava... Tem, né? Nas áreas rurais, como você está falando, às vezes muita gente ainda Mas tem sortinha, você sabe que eu tomei um susto. Você sabe que eu tomei um susto. Eu tenho minha família, parte da família por parte de mãe é toda do Paraná. E aí nós estivemos em Londrina, deve estar fazendo 3 meses. Fazia muito tempo que eu não ia. Então, a minha madrinha ela tem um sítio em Cambé. E nós passávamos por aquela estrada, era uma coisa fantástica de verde, de árvores. Tinha trecho que as árvores quase cobriam, assim, ficava aquela sombra gostosa. Se vocês vissem a secura. Agora, a desculpa tanto quanto foi no estado de São Paulo, que você deixar árvores próximas à rodovia pode provocar acidente. Porque o motorista pede a direção e ele bate na árvore. Só que isso, para mim, é muito discutível. Como é que durante anos e anos e anos aquela mesma estrada teve tudo aquilo? Se manteve assim. Mas, ou seja, mais um trecho para plantar. É outra razão. Exato. Então, você vê cana numa região que tinha pinha, que tinha milho, que tinha arroz. Então, isso me assustou muito. Com certeza. Porque mudou a cultura e uma secura. Você anda trechos e trechos onde você não encontra uma árvore em pé mais. Vamos falar um pouquinho do símbolo do balão? Por que o balão é tão importante nessa... É um grande símbolo também, assim como a gente citou a fogueira, assim como a gente citou o espantalho, a gente citou o balão rapidinho, mas tem um significado o balão nesse contexto todo? Ô, Paty, os balões, vejam, é uma tradição mais recente, mas também ainda do período colonial, e tem uma origem asiática. Interessante os balões. Balões e fogos. Você sabe que o chinês é que inventou a pólvora. A pólvora. Né? Então, os portugueses, ao ter contato lá com o Oriente, o Extremo Oriente, né, durante o período da expansão marítima mesmo, das grandes navegações, assimilaram muitas dessas tradições e costumes também dos povos asiáticos. Né? E a colônia de Macau, vamos lembrar que Macau é uma colônia portuguesa encravada ali na China. Né? Verdade. E trouxeram tudo isso para Portugal, e de Portugal veio para o Brasil. Então, esses balões... Pode parecer uma coisa assim muito recente, mas não, isso aí já é utilizado aqui no Brasil mesmo, século XVIII, XIX, né? Balões coloridos, feitos de papel de seda, mais uma tradição asiática incorporada aqui aos portugueses. Japão também usa muitas lanternas, né? Então veja como é que uma festa, né, como a festa junina, incorpora várias origens e tradições. Olha quanto a gente já citou aqui. México. E de novo China, tem Ásia, a ver com a iluminação, né? Europa. O balão ele tem muito sentido de levar luz, de espalhar luz. A grande questão, aí vindo para o Brasil, essa tradição de balões com os fogos, né, iluminando, ela é muito tradicional no Rio de Janeiro. Tanto que os bombeiros lá têm muito problema, porque pode ter lei proibindo, e os caras continuam fazendo campeonato de quem faz o maior balão, né? Para soltar possibilidade grande de acidentes, de incêndio, né? Muitos acidentes. Sim. Porque o que acontece? Antigamente isso também era restrito mais ao campo, e normalmente esse balão subia, apagava e caía sem causar grandes danos, porque também não eram tão grandes. Eu mesma tive a oportunidade de ver um no Rio de Janeiro que eu assustei. Não, é pequenos. Antes eram pequenos, né? Então era uma coisa mais... E normalmente várias pessoas soltavam seus balões, né? Para iluminar a sua vida e tal. Aí eles começaram a fazer balões imensos, e isso normalmente caindo em rede elétrica e vários outros locais, provocando danos também, né? Então, aí foi essa, por isso né? que agora os balõezinhos eles ficam mais de enfeite também. Só para enfeite, né? Vamos lembrar algumas brincadeiras aqui. Cris, lembra uma brincadeira? Bom, eu acho que a mais tradicional é a quadrilha, é pular fogueira. Adoro. Pular fogueira era um troço assim que eu não conseguia de jeito hoje também é um pouco perigoso, né? E dependendo do tamanho, foi, na verdade, né? Que... Dependendo do tamanho da Cris, fogueira... mas não era só pular fogueira, era passar andando por cima da brasa. Tem essa história também. Nossa senhora. Não
queimar os pés. É uma coisa mais arriscada ainda. Isso era quem não tinha pecado. Né? Houve um tempo em que, você não tem pecado, você vai conseguir andar sobre a brasa aí, não vai queimar seu pé. Tinha uma coligação. Eu, como sempre fui pecador, eu nunca corri. Nunca correu risco, nem quis correr o risco. Deixa quieto, né? Nem quero, não. Deixa quieto. Professor, lembra de algumas brincadeiras aí? Olha, eu acho que o casamento na roça, né? Eu acho que era muito, já foi até falado aqui hoje, né? Eu participei, às vezes, como noivo, como padre, né? Tive um seminário, né? Durante um tempo, e o nosso uniforme lá, Cris, era batina. Então, eu trouxe a batina comigo depois que saí do seminário. Então, toda vez que tinha festa junina e tinha o casamento na roça, chamo o Lages que ele tem uma batina, que ele não procurava o padre lá na paróquia, procurava o Lages porque eu tinha guardado uma batina. Essa batina acabou sumindo, né? De tanto emprestei para festa junina, para casamento na roça, não tem mais a batina. Que seria uma lembrança interessante, né, Cris? Pra gente guardar. Sumiu a batina. Sem dúvida. Pescaria, né, gente? Essas argola. Isso vem também muito mais das tradições das quermesses, né? Até aquela brincadeira em alguns lugares tem um banquinho, se alguém acertar, a pessoa cai dentro da água, né? Então, essas tradições é aquilo que o Lages falou, a gente vai incorporando um pouquinho, de cada lugar. O bingo. O bingo. Bingo não pode faltar, gente, né? Bingo é muito bom. Eu adoro Se bingo. bem que eles cantam o bingo, não só em festa junina, qualquer em escola, por exemplo, qualquer festa uma tradição. Tem o bingo, né? Uma tradição, principalmente das cidades pequenas, imagina se eu vou esquecer isso, são os leilões. Verdade, então, Cris. lá em Miranorte, Miracema do Norte, aquela região toda que hoje é Tocantins, né? Meu pai era bananeiro uma época lá. E era muito divertido, porque o leiloeiro, na festa, né? Olha... o paulista, né? Que paulista era o meu pai, que era bananeiro, e o outro era o goiano. O paulista paga R$100 desse frango para o goiano não comer. O goiano paga 300 para o paulista não comer. Né? Então, era uma disputa. Verdade. E outra coisa que é assim, né? Como realmente marcam determinadas coisas. Você falando, eu lembrei de uma quermesse aqui em Ribeirão, que acontecia na Mincalil, na rotatória. Era imensa. Ali espaço enorme. Que era das entidades assistenciais, então cada uma tinha sua barraca. Não, Ribeirão já teve eventos assim grandiosos, né? E nós estamos perdendo até esses espaços muitas vezes. Mas eu lembro que eu estava com o meu tio, um tio muito querido, o tio Henrique, e eu queria o raio de uma bola daquelas plásticas grandes. Isso também é muito lembrança de festa junina. E aí ele ia lá e pagava as argolas, eu pendurava no braço e e nada, e jogava e nada. Aí minha tia, num determinado momento, já cansada de me ver tentar, falou para a moça, quanto custa essa bola? Ela falou R$40, tipo assim, na época. Aí ela olhou para o meu tio e falou assim, pelo amor de Deus, você já gastou o dobro disso, compra uma bola e dá para a menina. E a alegria dela em tentar ganhar desse jeito? Deixa ela tentar mais um pouco. Se ela não conseguir, eu compro a bola. Eu falei, nossa. Assim, lições, né? Porque não era a bola em si, era eu tentar conquistar a bola. Era o jogo em si, né? Mas não consegui, não. Ele teve que comprar. Ele teve que comprar, professor. O prejuízo foi grande. Cris, estou lembrando de uma outra aqui, que fez parte da minha infância. O pau de sebo. Pau de sebo muito. Agora o pau de sebo. Pau de sebo lembra muito do interior. Bem interior mesmo. Bem. Nossa, você me lembrou de uma festa da CETERP, lá embaixo, que eles fizeram o pau de sebo. E olha, e o trabalho que dava esse pau de sebo para botar o sebo nesse pau, isso ficava um mês antes da festa, Cris. Né? Gente, pau de sebo e de repente botava o pau lá, aquela coisa lisa, toda enceboada lá, e para subir nesse pau de sebo. Muito, olha, eu nunca consegui chegar até lá em cima. Eu nem tentei lá. E o correio elegante, né? É isso que eu ia contar. O meu tamanho. Sabe que vem de Santo Antônio? Isso veio também das festas de quermesse, já dessa coisa mais atual. Mas mais recente. E para arrecadar fundos, tá? Assim como as cadeias. Quem vai pra gente, cadeias é muito também. legal. Eu fiz típica de escola, negócio de correr elegante. Cadeia. É muito típica de quermesse ou festa junina em escola. Eu tive uma carreira promissora como xerife. O que eu recebia de correio elegante, ai que delícia, eu adorava. E a gente anunciava música também. Fulano oferece pro Beltrano, a gente cobrava um valor para
oferecer a música. Verdade. Então, quem estava apaixonado era um... Nas Era escolas quem- é para arrecadar fundos para as APMs, Associações de isso. Pais e Mestres. Isso. Esse Nas colégio igrejas, católico era exatamente isso. nas igrejas era para Nossa, arrecadar para a igreja, né? o Pra menininho que eu associação e tal. gostava, coitado, ele ficava morrendo de vergonha, porque toda hora eu ia lá e mandava colocar uma E música para oferecia ele. pra Oferecia todo mundo Roberto ouvir. Carlos, Para né? todo mundo ouvir. Agora, eu tinha uma carreira promissora de xerife. A Igreja Santa Rita de Cássia, do Jardim Independência, podem gravar aí. Vocês precisam constar nos anais da história da igreja que eu dei muito dinheiro para essa igreja como Gente, nós xerife. temos um padre e Tá? tinha o xerife aqui. Pode até Já cobrar uma juros. estelona Pode desse até cobrar tamanho. Eu prendia quem tinha mandado pegar ou quem não Mentira, tinha. Cris. Simplesmente ia lá e falava, Era esteja uma preso. xerife, era uma Me levava delegada. pra cadeia. Que Carrasca. medo. Olha, eu medo. sei que no fim da festa Gente, tinha adorei. tanto dinheiro no meu bolso que além de eu dar para a igreja, claro, a parte que lhe cabia, eu também comia meu cachorro quente com o dinheiro do xerifado, entendeu? Eu falava pro padre, padre, você perdoa aí porque eu já tirei minha parte. Deixa eu lembrar mais algumas aqui, brincadeiras. O jogo de argolas, né, que a gente citou, a corrida do saco, tomba-lata, verdade. Corrida do ovo na colher, eu adoro. Dança da laranja, verdade. Laranjinha aqui. Cabo de guerra, corrida de 3 pernas, e as outras aqui a gente já citou. Que delícia relembrar tudo isso. Gente, uma pausa rápida. A maçã que você tinha que Maçã bater do com o amor. olho, com Maçã o do olho amor super vendado. típico. Maçã do amor. Maçã do Super. amor. Maçã do amor como comida, mas como tinha a brincadeira. maçã pendurada que Ah, você sim. tinha que vedar os olhos e tentar E acertar tentar a acertar. maçã. Ah, sim. E todo mundo E aí morria de depois rir, faziam né? até outros bonecos para bater e caíam os negócios. Eu lembro disso. Tinha um burrão assim, enfim. Ai, que delícia! E as brincadeiras, então, muito que a Cris e o professor estavam comentando comigo aqui no intervalo, é que foram muito incorporadas por causa das crianças e das gincanas, né? Acompanhadas, associadas a esse momento tradicional. É bem isso mesmo, professor? Sim, você tem assim, diversas festas e momentos diferentes que têm todos esses folguedos, essas canções, brincadeiras, danças, né? E que muitas vezes há um translado, quer dizer, há uma transferência de uma festa para outra. Vocês falaram aqui do leilão, né? O leilão hoje, nas quermesses principalmente, é o leilão de um frango, de um vinho, de uma caixa de bombons, de um bolo e tal. Mas a origem dos leilões é leilão de gado. Então isso aí pegava uma festa também, sempre era cercado de cantoria, de danças, enfim. Mas a origem desses leilões, na área rural, reunia principalmente proprietários. Então era uma elite rural que comandava, liderava essas festas com seus leilões de gado. Olha o quanto tem de história gente, no contexto da festa geralmente junina. leilões que arrecadavam para a igreja. A nossa igreja matriz aqui de São Sebastião, na Praça 15, ela foi construída muito com leilões, você sabe, Cris? Tem registrado isso em documentos, leilões de gado para arrecadar fundos para a própria construção da igreja. E com o passar do tempo, esses leilões foram se popularizando e hoje nós temos os leilões de frango, de bolo, de vinho. E o povo enfim. não dá mais gado, não. Não tem. Você nunca viu a cabeça de gado num leilão desses aí, né? Eu fui em Polônia, uma cidadezinha pequenininha lá perto de São José do Rio Preto, e eu fiquei pasma. Era um leilão em prol da APAI, mas eles doaram bezerro, doaram boi, doaram... Aí já era uma coisa mais... Eu falei, nossa, que coisa bacana. Eu lembro de leilões Aqui que eu ia tem em também, às Pindamonhangaba, vezes, imagina. mas... Pessoal... Pindamonhangaba, e eu ia com a filha do Alckmin, com a Sofia. Imagina? Que legal. Que a gente ia juntas para os leilões, lá para as comunidades, para as capelinhas. Que delícia. Mas deixa eu falar o que é memória, né? Ficar falando dessas coisas, gente. A gente vai resgatando as nossas. Eu acabei de me ver numa festa junina, eu já fui balão, tá? Você ficou falando do balão, eu fui o balão, só tinha o meu rostinho, assim. Olha isso. O resto era um balão cheio de fitinhas, que as criancinhas da escolinha Peralta, puxando a fitinha e cantando, venha cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Aí era eu, vou subindo, vou pra longe, vou pra casa do meu pai. Que linda. Ela está muito atrelada a uma questão mais livre, né? Não ao presente do Natal, não assim, né? Tem uma coisa que ela parece ser mais democrática até. Não sei se eu estou falando algo assim, mas assim, é o sentimento, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu me sinto mais à vontade nas festas juninas do que em outras festas. E uma tradição do também calendário. que me lembra muito família, não né? E outra coisa, é uma festa popular. Então, por exemplo, a culinária é aquilo que você
tem acesso no seu dia a dia, mas na festa junina você reúne tudo aquilo. Exato. Você come canjica não era só na festa junina, em outros momentos, a pipoca, fubá, né? Bolo e tal. Mas na festa junina está tudo isso reunido. Então tem esse caráter familiar, é uma festa popular. E o aproveitamento de tudo que você puder, né? Usar palha para decorar. Exato. O que você vai vestir, né? Enfim, você pode pôr um retalho aqui que tá linda. Exatamente, você põe o retalho muitas vezes, né? O homem não tem uma coisa, ele põe lá um retalho na calça, já tá... Faz as pintinhas, né? Um remendo, como se diz, né? Faz as pintinhas, né? Faz o bigodinho lá, as pintinhas. Não tá aparecendo, Cris, não é? Exatamente. E outra coisa, é expressão cultural. Exato. Né? Então, quando falamos aqui nessa questão, por exemplo, dessas festas no espaço escolar, gente, cultura e educação não dá para separar. Escola é para adquirir conhecimento, é para conviver, é para socializar. Então, isso faz parte da educação também. Tem esse aspecto pedagógico muito importante. Detalhe do trabalho lindo que a Sandra fez com as crianças lá de cangaceirinhas, né, vamos dizer assim, e aquele material, muito provavelmente, também não foi caro. Porque você também pode já trabalhar com a criança fazendo a sua própria fantasia. É o que todo mundo tem em casa. Já vai desenvolvendo uma série de valores ali, Exato, né? Muito legal. Exatamente. Sandra, como é que é isso para você também, né? Isso aqui que a gente trouxe como análise com relação à festa junina, dentro das nossas festas do calendário que a gente celebra aqui, o contexto dela. A festa junina realmente é uma festa muito democrática. Pode ser que atualmente, por um tempo, ela ficou um pouco comercial, que aí as crianças tinham que ir com aquelas roupas maravilhosas, né? Os meninos não, colocava lá um remendo, uma blusa xadrez e estava tudo certo. Mas às vezes as meninas queriam aquelas roupas muito elaboradas. Eu digo assim que eu, por exemplo, eu nunca tive uma roupa elaborada. Mas eu peguei, por exemplo, uma vez uma saia que eu tenho aqui, que ela é de Três Marias, que falam, né? Coloquei umas flores de tecido, coloquei umas fitinhas, coloquei uma blusa florida, uma tiara na cabeça com uma flor e eu estava pronta para uma festa junina. Exato. Então, assim, a gente pode fazer adaptações, a gente... Quantas papel? Delícia. Eu fiz muita flor Delícia. de papel crepom, muita flor de papel crepom. Colocava todo mundo em casa. E fazia as festas juninas na rua. Não sei se vocês pegaram essa época. Festa junina na rua. Fechava a rua. Jardim Independência, só festa junina na rua todo ano. Só festa junina na rua. Você também, professor, não? E fazia... Essa festa na rua, essa festa na praça, no espaço largo, né? É que era chamado também, esse espaço era chamado de arraiá. Ah, né? Sério? O E espaço, daí, então? O espaço propriamente, que era o arraial, né? O arraiá, na linguagem, né, típica do caipira, né? Que é uma festa caipira também, a festa junina, exato, as origens caipiras, exatamente, principalmente sul de Minas e aqui no interior de São Paulo. E essa denominação arraiá acabou passando para a denominação da própria festa. Não só do espaço físico, mas da própria festa, em vários lugares. Em vários lugares, que legal. Nossa, Sandra, eu adorei você aqui, viu? Muito grata por se dispor a conversar conosco, trazer um pouquinho da sua história. Um ótimo mês de junho para você. Eu que agradeço. Boas festas juninas que estão por vir ainda e que você venha mais aqui, Muito viu? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gostei de matar a saudade também. A Sandra está mais bonita, viu, do que no nosso tempo de grupo de jovens da Santa Rita. Que delícia. Um beijo, Sandra, gratidão, viu? Até mais. Um beijo, Paty. Cris, adoro você aqui também. Em vários momentos da minha vida, você sempre presente. Eu fico muito feliz com essa troca, viu? É muito alto astral isso. Quando aquela criaturinha ali fala assim, você posso, tô lá. Entendeu? Ela nem termina a frase, eu falo, vou. Juju já é nossa companheirona. Ela é demais. Obrigada, viu, Cris? Volte mais aqui. Obrigada, Marta. Adoro com força. Professor celebrar também. Muito. Muito bom tê-lo conosco. Sempre, sempre, sempre. Gratidão, viu? Foi muito gostoso. Nem vi a hora passar. Pois é, eu que agradeço. Pode contar sempre com a gente. É uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui no Alto Astral com você. Eba, fico feliz demais.